Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você a respeito de princípios batistas. O que é ser batista? Será que tem a sua importância, sua relevância, o fato de nos chamarmos batistas? O universo cristão, ele tem inúmeras manifestações denominacionais, principalmente aqui no Brasil. E no meio de todo esse conjunto de denominações está a denominação batista. E eu queria, nessa oportunidade, que possamos conhecer quais são as características que nos diferenciam. Sem entrar no tema doutrinário, inicialmente iremos conversar, falar a respeito de princípios batistas, para em uma outra oportunidade falarmos de doutrina. Tá bom? Então, me acompanha e vamos conhecer o que é uma igreja batista. Vamos lá, então, princípios da igreja batista. Será que batista, né? Por que batista? Qual a importância de uma placa? Qual a importância de pertencer a uma denominação? De fato, a gente sabe que lá na glória, diante do Senhor, não existe, nem vai existir, e louvado seja Deus por isso, não vai existir placa nenhuma. Então, por que aqui na Terra, nesse mundo aqui, se faz necessário ou tem uma importância, uma relevância a placa? Porque, embora o ideal seja que sejamos identificados ou nos identificarmos como cristãos bíblicos, não podemos negar que existem grupos que são absolutamente, totalmente contra as nossas doutrinas e que se autodenominam cristãos ou se consideram bíblicos, né? Então, diante disso, a nossa denominação batista, ela permite o seguinte: identificar o padrão doutrinário, certo? Assim como os princípios que regem a sua vida eclesiástica. Eis aqui a questão e a importância de um nome, de uma denominação como é a nossa batista. Se eu falar, eu sou um crente batista, eu estou manifestando um certo padrão doutrinário, eu estou manifestando que eu acredito numa teologia, num padrão doutrinário teológico, e eu estou reconhecendo que eu me rejo por princípios que são características da Igreja Batista. Então, como batistas, o que nos caracteriza, ou as coisas que vão nos identificar são a doutrina e os princípios. Doutrina, hoje não vamos tocar, depois haverá oportunidade que vamos nos aprofundar na doutrina batista, mas dessa vez vamos nos focar só nos princípios. E o que são princípios? Veja bem, princípios eles se constituem na interpretação e aplicação prática das doutrinas cristãs. Eles não são precisamente uma doutrina cristã, mas sim eles são extraídos da doutrina e são uma aplicação prática dessa doutrina. Tá? No site da Convenção Batista Brasileira, eu convido você a acessar depois, que você vai ver quais são, vai ter oportunidade de conferir aquilo que eu vou estar compartilhando com vocês e talvez você possa se aprofundar um pouco a mais. Certo? Então, essa aplicação prática das doutrinas cristãs, chamado de princípio, ele vai ter seu valor quanto mais ele esteja em coerência com as doutrinas das quais eles surgem. Um princípio batista muito particular, muito identificativo, por exemplo, é o princípio do governo congregacional, governo democrático. E ele surge de uma doutrina muito sólida, muito bem definida na Bíblia, no livro de Atos. Tá? Mas esse é um princípio
assumido, um princípio identificado, que surge das doutrinas contidas na palavra de Deus. Então, o primeiro princípio batista é o da aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus em linguagem humana. Ela não tem erro nos seus originais, ela é um registro da revelação de Deus, que Deus fez de si mesmo ao homem. A Bíblia é, de fato, um livro cujo autor é Deus e que foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Tá? E elas, como está aqui no princípio, ela se constitui a única regra de fé e conduta. Não temos outra, não existe outra. Nem a palavra de um grande apóstolo, coisa do tipo. Nós acreditamos que a única regra de fé e conduta é a Bíblia. Em segundo lugar, a igreja é uma comunidade local democrática autônoma, formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Veja que a característica democrática da nossa igreja, ela significa que a nossa igreja é uma igreja que se rege, que se governa de maneira congregacional. Existem 3 tipos de governo nas igrejas. O primeiro tipo de governo é o episcopal, onde existe uma hierarquia, certo? E alguém que é a cabeça, e depois dele vem outros níveis de autoridade. A Igreja Católica é uma igreja hierárquica episcopal, mas dentro do mundo evangélico ou protestante também existem igrejas que têm esse tipo de governo. O segundo grupo de governo é aquele chamado de presbiteriano, onde existe um grupo de presbíteros que são os que deliberam e que assumem a responsabilidade do governo da igreja. E o terceiro grupo, que é o que nós estamos inseridos, é o grupo de governo congregacional ou democrático, onde a última instância de deliberação e decisão das coisas, ela passa por uma assembleia geral, onde todos os membros da igreja têm os mesmos direitos de voz e de voto, né? Também a nossa igreja, a igreja é uma igreja local autônoma, o que significa que ela não depende de da organização. Vamos ver mais na frente que as igrejas batistas têm uma característica que é a da mútua colaboração. E nessa mútua colaboração, ela se faz necessário organizações como a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Estadual e tudo mais. Só que as convenções, elas não têm o poder de determinar a atuação ou governar sobre uma igreja local. Toda igreja batista é autônoma, é democrática, e quem governa a igreja, como eu já falei, é a própria comunidade de pessoas que a constituem. E essas pessoas que constituem a igreja local são pessoas crentes, verdadeiros crentes, regenerados, biblicamente batizados, que é uma outra característica nossa. Quem é candidato ao batismo, nós entendemos que todo aquele que tem condição, noção de pecado, que ele compreende a sua condição de pecador e, tendo aceitado Jesus, decide obedecer à ordenança do batismo e batizar, né? Então, esse é o segundo princípio batista. Terceiro princípio batista. Historicamente, a Igreja Batista tem se caracterizado, e se você for pesquisar na história da Igreja, a atuação de grupos batistas nesse ponto aqui, você vai perceber que é uma coisa que tem identificado muito os crentes batistas, que é a separação entre a igreja e o Estado.
significa que nem a igreja tem ingerência ou poder sobre o Estado, nem o Estado deve ter poder sobre a igreja. Quando nós vemos a história na Idade Média, ou daí para frente, vemos que a igreja e o Estado parece que se fundem, né? A igreja tem muita ingerência, muito poder sobre o Estado, ou o Estado quer controlar a igreja. E isso daí, o batista acredita que isso daí não pode existir. Então, separação entre igreja e Estado é fundamental, é primordial para nós, crentes batistas. O quarto princípio é a absoluta liberdade de consciência. Nesse princípio aqui, nós estamos dizendo a mesma coisa de liberdade religiosa, certo? Quando pensamos numa separação entre Estado e igreja, também declaramos ou também postulamos que o Estado ele não tem poder ou ingerência sobre a consciência das pessoas. Cada pessoa tem direito de crer e de exercer a sua liberdade de consciência. Se alguém quer ser ateu, pode ser ateu. Se alguém quer ser batista, pode ser batista, crente batista. Se alguém quer ser, qualquer seja a religião, ele tem essa liberdade de consciência. Porque entendemos que a palavra de Deus, ela nos ensina dessa maneira. Quinto princípio, responsabilidade individual diante de Deus. Significa que cada indivíduo é responsável pelos seus próprios atos diante de Deus. Não existe outra possibilidade de que alguma religião possa intervir em favor do indivíduo. O indivíduo, ele é responsável individualmente, né, particularmente, de maneira totalmente pessoal diante de Deus. Ele é responsável pelos seus atos. E o sexto princípio é a autenticidade e apostolicidade das igrejas. O que isso significa? É que nós cremos que a partir do capítulo 2 de Atos, onde a igreja foi formada, até o dia de hoje, aquilo que foi iniciado com os apóstolos, isso vem se manifestando e vem se reproduzindo e crescendo e manifestando até os dias de hoje. Então, as igrejas são sim a herança ou são sim a continuidade daquilo que surgiu e que começou em Atos capítulo 2. Então, isso significa a apostolicidade das igrejas. As igrejas, de fato, são igrejas fundamentadas no fundamento que foi colocado pelos apóstolos. Até aqui, os 6 princípios que estão contidos ou que estão pontuados no site da Convenção Batista Brasileira. Mas eu queria trazer mais algumas características que eu acho importante nomear. Quais são? Veja, o nosso culto, como que o culto de adoração batista? O culto de adoração a Deus é um culto com decência e ordem, que procura a participação de todos os crentes. O que isso significa? Que a adoração não é uma liturgia reservada para um clero especial. Nosso culto, quanto batistas, nós cremos e acreditamos e procuramos que todos os que se reúnem, todos aqueles que participam do culto, eles têm esse direito de participar e de cultuar ao Senhor, com decência e com ordem. Característica, o princípio número 8, compromisso missionário. Se tem uma coisa que caracteriza a Igreja Batista, principalmente falando assim, a Igreja Batista brasileira, é o compromisso missionário que ela tem, de contribuição, de ajuda, de envio, de suporte, de ajuda nas missões.
A Igreja Batista entende muito bem o mandato da missão de Cristo Jesus de levar a palavra de Deus aos confins da terra. O noveno princípio, ou novena característica, o direito de livre exame das Escrituras. Irmãos, isso é muito importante, porque, por exemplo, vai pregar, chega dá um estudo bíblico, esse direito de exame das Escrituras, ele permite ao crente, qualquer um, abrir a sua Bíblia e examinar se aquilo que o pregador está falando é de fato verdade ou não. Não existe uma imposição arbitrária de ninguém ou de nenhum pregador ou pastor sobre a consciência dos membros da igreja. Os membros, eles têm o direito de abrir a Bíblia, de estudar, de examinar e ver se de fato aquilo que está sendo ensinado para eles é a verdade. Todos têm o direito de livre exame das Escrituras. Número 10, mordomia. As igrejas batistas, elas são sustentadas pelos próprios membros através das contribuições voluntárias. Mordomia é um princípio bíblico, né, da administração dos recursos que Deus colocou nas mãos de cada um de nós. Quanto à igreja, ela se sustenta através das contribuições voluntárias. E como a igreja é uma igreja autônoma, ela tem no seu governo ou nas suas funções que é administrar da melhor maneira possível esses recursos. E a igreja, como diz aqui esse princípio, ela se sustenta através das contribuições. A igreja não vai criar uma ONG, a igreja não vai criar uma empresa, a igreja não vai fazer investimentos na bolsa de valores, a igreja não vai criar um negócio, um comércio. Não, a igreja vai se sustentar através das contribuições voluntárias dos membros. Número 11, a ativa cooperação entre as igrejas para a execução de diversos fins. Embora a Igreja Batista é uma igreja autônoma, ela se associa com outras igrejas para a consecução, para o trabalho em conjunto e dessa maneira conseguir alcançar diversos fins. Missões, evangelismo, educação, ação social. Por isso que temos aquelas organizações que nos representam, convenções, associações, juntas, certo? Então temos a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Estadual, temos a Junta de Missões Nacionais, locais, mundiais, temos as associações de homens, de mulheres, de jovens, tudo para quê? Para que fins em comum possam ser executados. E número 12, respeito à autoridade civil. Nós entendemos que a autoridade toda foi colocada por Deus. E enquanto a autoridade civil ela não ferir o princípio maior que é a obediência à palavra de Deus, entendemos que devemos respeitar e nos submeter à autoridade civil, orar por ela. Irmãos, até aqui os princípios batistas, aquilo que nos caracteriza. Espero ter despertado interesse para aquele que não conhecia e aquele que conhecia, refrescar um pouco a memória desses princípios que são realmente importantes porque fazem parte da vida da igreja, né? Semana próxima, na semana que vem, vamos começar estudos doutrinários, especificamente falando. Hoje não foi doutrina, foram princípios. Mas, sendo colocados esses princípios, agora temos uma base para iniciar os nossos estudos doutrinários. Então, espero vocês na semana que vem e que Deus abençoe todos e cada um de vocês, meus irmãos.